Então, pessoal, boa noite. Vamos dar início aí à aula de Máquinas Elétricas 2. Já vou compartilhar a área de trabalho com vocês. Hoje nós vamos para o encontro 11. Então, pessoal, vamos aí para o encontro 11. Como sempre, né, reforçando aí a atividade do professor da segunda VA, para você já garantir os seus 1.500 pontos, ó, os resumos das unidades 3 e 4, ó. A entrega, ó, até dia 24/5. Então, o dia está chegando, hein? Então, vamos providenciar aí o mais rápido possível os resumos. Esses são os canais de dúvida, né? Os que a gente tem usado, o e-mail e o WhatsApp. E hoje, para a gente finalizar aí o conteúdo, né? Do resumo e também o conteúdo aí da disciplina, nós vamos ver a unidade 4. A gente já tinha visto aí na aula passada a unidade 3, né? Que falou dos motores de relutância variável e dos motores de passo. E agora na unidade 4 a gente vai ver os motores monofásicos e bifásicos, certo? Vamos marcar aí no livro, né, os principais pontos aí da unidade 4. Então, vocês podem ir marcando aí também no livro de vocês. Esses pontos que a gente vai marcar aqui são os pontos mais importantes dos capítulos aí, os principais tópicos. E não pode faltar no resumo de vocês, né? Então, unidade 4, tá aí na página 175 do PDF, ó. Motores monofásicos e bifásicos. Vamos começar aí, ó, com uma introdução. Ó, vamos marcar aí, ó. Já estudamos as máquinas elétricas rotativas trifásicas, que são máquinas amplamente utilizadas em aplicações industriais e em outras aplicações, como na geração de energia elétrica. Contudo, em ambientes residenciais, alguns ambientes industriais e algumas aplicações de pequeno porte, como sistemas de refrigeração, ventilação, ar-condicionado, etc., a alimentação de energia fornecida pode ser monofásica ou bifásica. E por conta disso, é inviável utilizar um motor trifásico sem que sejam utilizados os recursos necessários para criar uma tensão trifásica equilibrada para alimentar adequadamente esses tipos de motores. Dessa forma, o uso de motores monofásicos ganha espaço, pois eles podem ser alimentados utilizando outros padrões de fornecimento de energia. Certo? Vamos começar aí na seção 4.1 falando de motores monofásicos. Certo? Motores monofásicos. Até agora a gente estava falando de motores trifásicos, né? Na aula passada a gente falou de outros tipos de motores, né? MRVs e motores de passo. E agora a gente vai falar dos motores mono e bifásicos. Vamos lá, ó. Vamos sublinhar aí, ó. Os motores de indução monofásicos possuem um rotor do tipo de gaiola de esquilo e a disposição dos enrolamentos do estator
é feita de forma diferente das máquinas CA trifásicas. Certo? Qual que é a principal diferença do motor de indução monofásico com o motor de indução trifásico? O motor de indução monofásico, ó, não possui torque de partida, diferentemente dos motores trifásicos, né? A gente viu que uma das vantagens dos motores trifásicos é porque eles têm o quê? Partida própria. Isso não acontece nos motores monofásicos. Então, a gente vai precisar de dispositivos auxiliares para a partida do motor, certo? Vamos marcar aqui, ó. Nos motores monofásicos é necessário fornecer um auxílio na partida e só depois de estar em movimento é que um campo magnético girante é estabelecido. Então, antes de o rotor iniciar a rotação, existe apenas um campo magnético estacionário pulsante. E esse campo inicial aí, ele sozinho não permite que o motor comece a girar. Então, ele precisa desses dispositivos auxiliares de partida aí. Aqui a gente tem o esquema de um motor de indução trifásico, de um motor de indução monofásico do tipo gaiola de esquilo. Aqui está o enrolamento do estator. E aqui o rotor gaiola de esquilo. O estator e o rotor. Vamos seguindo aí, ó. Vamos sublinhar aqui, ó, a fórmula da força magnetomotriz nas máquinas de corrente alternada, ó. Também não pode faltar no resumo de vocês. Essa fórmula aqui, ó. FMM de G, K do enrolamento, vezes IA, vezes o cosseno de θAE. Então, K do enrolamento é o enrolamento da máquina, uma constante de enrolamento da máquina. IA é a corrente que percorre o enrolamento de fase do estator. E θE é o ângulo de rotação do rotor em unidades elétricas. Trabalhando aí essa equação, ó, a gente vai chegar nessa daqui, ó, na 4.2, ó. Marquem aí, ó. É o K do enrolamento. O IA aqui, ó, é a corrente alternada, né? Que é IA cosseno de ômega E T cosseno de θE, né? Esse ômega E aqui é a frequência elétrica em radianos por segundo. Podem marcar aí. E a fórmula completa, ó, é a 4.3, ó. Ela tem duas parcelas quando você trabalha a fórmula. Você tem a onda progressiva, que o subíndice é sempre a letra F, que é que vem do inglês, né? Front. E a onda retrógrada. O subíndice que a gente usa é a letra B, né? Que é back. Então tem a onda progressiva e a onda retrógrada. A força magnetomotriz aí, gerada nas máquinas de indução monofásica. Vamos sublinhar aqui também, ó. Quando o rotor está em repouso, o conjugado total é nulo. Essa aqui é uma característica importante. A consequência deste fato é que não existe torque de partida na máquina. Se quando o rotor está em repouso, o conjugado total é nulo, então isso aqui faz com que ela não tenha torque de partida. Entretanto, quando os enrolamentos do estator estão energizados, é possível fornecer um auxílio ao rotor para a partida. E nesse caso, um conjugado será gerado no sentido em que o rotor foi inicialmente colocado para girar. Certo? Então, a gente tem um auxílio, né? Aqui está a curva característica, ó, do conjugado da máquina de indução monofásica. Aqui, ó, a velocidade do motor. E aqui o conjugado, né? O torque. Aqui, ó, tá a progressiva e aqui a parte retrógrada da onda. Vamos marcar aqui no assimile, ó. Para partir um motor monofásico, pode-se girar mecanicamente o seu rotor, aplicando a alimentação no estator em seguida. Este procedimento é normalmente feito utilizando um esquema de partida automática. Dessa forma, os motores monofásicos são classificados em função da forma como ocorre a sua partida e operação, sendo basicamente três os tipos de motores: o motor de indução de fase dividida com capacitor e o motor de polos sombreados. Os três principais tipos. Esse aqui, o motor de indução com capacitor, tem dois tipos. A gente vai ver aí, ó, com capacitor de partida e com capacitor permanente. Subdivide aí em dois tipos.
Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos partir para a próxima página, ó. Aqui o primeiro exemplo, ó. O motor de indução monofásico de fase dividida, ó, na figura 4.3, que também não pode faltar no seu resumo, ó. Aqui está os enrolamentos do estator do motor, né? O enrolamento de trabalho e de partida. A gente vai ver que tem dois enrolamentos aqui, ó. O de partida é o auxiliar para a partida do motor. Aqui está o circuito, ó, o diagrama do circuito do motor. Aqui está o enrolamento de trabalho. E aqui está o enrolamento de partida, ó. Ele fica em paralelo, ó, o de partida vai ficar em paralelo com o de trabalho. Essa chave aqui mostra, ó, que ele só atua, ó, durante a partida do motor. Depois da partida, essa chave abre e só atua o enrolamento de trabalho. Então, vamos sublinhando aí, ó. Na figura 4.3, até aqui, pode-se visualizar a estrutura construtiva do motor de indução, no qual estão apresentados o estator, o rotor e a forma de conexão dos enrolamentos do motor monofásico de fase dividida. Na outra página tem o rotor, ó, o rotor gaiola de esquilo. Certo? Como a gente viu aí na figura, ó, ele tem dois enrolamentos no estator, ó. Um é um enrolamento de trabalho, também conhecido como enrolamento principal, e o outro é um enrolamento de partida, que é conhecido também como enrolamento auxiliar. Então, enrolamento, por isso que ele chama motor de indução de fase dividida, entendeu? São dois enrolamentos. Vamos continuar sublinhando aí, ó. O enrolamento de partida é conectado em série com uma chave centrífuga para desligar o enrolamento após a partida da máquina, como a gente viu lá na figura, né, do circuito. E o enrolamento auxiliar tem uma relação de resistência e reatância mais elevada que o do enrolamento principal, levando a defasagem das correntes que percorrem os dois enrolamentos na partida, levando a defasagem da corrente que percorre os dois enrolamentos na partida. E aí ele fornece, né, o torque necessário para a partida da máquina. Essa defasagem aí entre as correntes, ó. Vamos olhar aqui, ó, se a gente seguir aqui na figura 4.4, ó o diagrama fasorial, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, a corrente do enrolamento auxiliar e aqui o fasor da corrente do enrolamento principal, ó, o de trabalho. E aqui a corrente total, tá vendo, ó? A principal tá aqui, ó, com essa magnitude. Quando a gente coloca aqui auxiliar, ó, ele aumenta o valor da corrente total e ele consegue gerar o torque de partida, ó. Aqui no gráfico tá o torque, ó, e a velocidade que ele chega, né? Aqui, ó, observa aqui no gráfico, ó, esse pontilhado aqui, ó, quando você tem apenas o enrolamento principal, ó, na partida da máquina, ó, o torque é nulo, como a gente já tinha falado. Quando tem o enrolamento principal e auxiliar, ó, ele tem um torque de partida, ó. Tá vendo aqui, ó, uma velocidade zero, ele já tem um torque. Então ele consegue partir, né, por causa do enrolamento auxiliar. Certo? Vamos sublinhar aqui, ó. Assim, os enrolamentos da máquina são conectados de tal forma que as correntes que percorrem estes enrolamentos são equivalentes a correntes bifásicas desequilibradas de um motor bifásico desequilibrado, resultando em um campo girante no estator que leva à partida da máquina. Vamos continuar sublinhando aí, ó. A inversão do sentido de rotação da máquina pode ser conseguida com a inversão dos terminais de um dos enrolamentos da máquina. Continuando aí, ó, após o motor partir, o enrolamento auxiliar pode ser desconectado utilizando-se a chave centrífuga. Essa chave irá atuar quando o rotor estiver com uma velocidade correspondente a aproximadamente 75% da velocidade síncrona de rotação da máquina, podendo ser implementada por meio de dispositivos de estado sólido ou mecanicamente. Certo? Que é essa chave aqui, ó. Se a gente voltar lá na figura 4.3, aqui ela, ó, é a chave centrífuga. Certo? Vamos seguir aí o texto, ó. Aqui um exemplo de chave de partida do motor de fase, né, do motor monofásico, nessa figura. Vamos lá, ó.
O conjugado dos motores de fase dividida é considerado baixo ou moderado. Tem-se disponível motores com capacidades típicas entre 50 e 500 watts. E as aplicações mais comuns deste tipo de motor são em ventiladores, sopradores, máquinas de escritório e ferramentas, como pequenas serras ou furadeiras, ou outros tipos de aplicação onde a carga é aplicada após o motor ganhar rotação. Certo? Todos os equipamentos que a gente coloca numa tomada monofásica que são motorizados são motores monofásicos. Então, são motores menores, né? Tem capacidades menores aí. Vamos sublinhar aqui também, ó, na página 185 do PDF, ó, o processo para a partida dos motores de fase dividida, assim como a sua operação, pode ser melhorado por meio do uso de capacitores. Então, agora é um outro tipo, né? Basicamente, existem 3 formas de utilizar capacitores para a partida do motor. Então, esse tipo aí é dividido em 3. Vamos ver aqui. A primeira delas é associar o capacitor em série com o enrolamento de partida, da forma como mostrado na figura 4.6a. Vamos dar uma olhada lá no circuito. Ó. Tá vendo? Ó? Além do enrolamento auxiliar, ó, ele conectado em série com um capacitor. Certo? O capacitor faz o quê? A corrente vai ficar o quê? Ó, mais adiantada em relação à tensão. Certo? E isso aí vai melhorar, ó, olha para onde vai o torque de partida da máquina. Ó. Melhorar o desempenho na partida do motor. Certo? É importante observar que com isso, ó, ele tem um alto conjugado de partida da máquina. Quando você associa aí o capacitor. A defasagem aqui, ó, vai ficar maior, né? Tem uma defasagem maior entre as correntes. Vamos sublinhar aqui também, ó. Esses motores são aplicados em compressores, bombas, equipamentos de refrigeração, de ar-condicionado e outras cargas de partida difícil, né? Quando a inércia é muito alta, né? Então, você precisa de um torque de partida maior. Então, a gente utiliza aí, ó, é um motor um motor de indução monofásico com capacitor de partida. Que é esse caso aqui. O outro caso, ó, vamos seguir aí, ó. Aqui. Uma forma alternativa de utilizar o capacitor é torná-lo permanente no enrolamento de partida. Nesse tipo de conexão, não ocorre desconexão do enrolamento de partida e dessa forma não é utilizada a chave, como mostrada na figura 4.7a. Aí já seria um capacitor permanente, ó. As vantagens são uma melhora no fator de potência, no desempenho da máquina e nas pulsações do conjugado. Certo? Vamos dar uma olhada lá na figura, ó. Agora não tem mais chave, ó. O enrolamento auxiliar e o capacitor, ó, eles são permanentes, certo? Eles fazem parte aí do enrolamento do enrolamento que forma o campo da máquina, né? Então, esse aqui é com o capacitor permanente. É o outro caso. Também o torque de partida aqui. E vai melhorando aí o desempenho da máquina. Tem um outro caso, ó. Uma outra forma, uma outra alternativa para melhorar o desempenho da máquina é utilizar 2 capacitores, sendo um para partida e o outro para o enrolamento principal. Então, é um terceiro caso, ó. É um motor monofásico de indução com fase dividida com capacitor de partida e de trabalho. Além do capacitor de partida, você tem o capacitor permanente, certo? Então, são esses 3 tipos aí. E, por fim, o outro tipo de motor monofásico é o motor de polos sombreados. Vamos lá. Outro tipo de motor monofásico é o motor de polos sombreados. Vamos sublinhando aí. Mas diferente dos outros tipos, este tem apenas um enrolamento que corresponde ao enrolamento principal da máquina. O rotor é do tipo gaiola de esquilo e a partida ocorre por meio do uso de uma espira contínua de cobre em torno de uma parte de cada polo, como mostrado na figura 4.9a, pela qual percorre uma corrente que atrasa a fase do fluxo magnético nesta parte do polo, ajudando a criar um campo rotativo. Esse é o princípio de funcionamento dela.
Desta forma, é possível fornecer um torque para a rotação do motor, embora este torque seja mais baixo quando comparado com os outros motores monofásicos. Certo? Vamos ver lá a imagem dele aqui, ó. Motor monofásico de polos sombreados. Aqui a gente tem um rotor de gaiola, ele só tem um enrolamento principal, certo? E ele tem essa questão aqui, tá vendo, ó, o polo é fendido aqui, ó, por isso que ele chama polos sombreados, certo? Ele tem essa questão dos polos sombreados aí, ó. E isso aí fornece essa pequena corrente, né, que vai atrasar o fluxo magnético e ajuda a criar um campo rotativo. Evidentemente, são máquinas que não exigem torque muito alto para a partida, né? Esse tipo de motor aqui. Vamos terminar aqui, ó. No controle de velocidade, nesse tipo de motor aí de polos sombreados, que pode ser controlado assim. O controle de velocidade, vamos ler aqui, ó. Nos outros tipos de motores monofásicos, a corrente no estator é controlada por uma tensão contrária, e isso não ocorre no motor de polos sombreados, de forma que o escorregamento não interfere no controle da velocidade, que pode ser controlada simplesmente por variação de tensão ou por enrolamento com múltiplas derivações. E é bom destacar aí, ó, que tem mais dois tipos de motores também que podem ser considerados como motores monofásicos. O motor universal, certo? E o motor de histérese. Certo? Marcaram aí. Vamos continuar aí falando dos motores monofásicos na seção 4.2, no mesmo tema, né? Sobre campo magnético girante e motores de indução monofásicos. Certo? Vamos primeiro marcar aí, ó, aqui na figura 4.1, a gente tem aí, ó, como se dá a formação do campo magnético girante no motor de indução monofásico. Né? Aqui a gente tem o enrolamento de partida, o enrolamento de trabalho, né, que é o enrolamento utilizado permanentemente, e o de partida, que é o auxiliar para ajudar na partida da máquina. E aqui ele vai mostrando, né, a atuação do enrolamento de partida, ó, juntamente com o enrolamento de trabalho, você tem uma defasagem, e é essa defasagem que faz com que o motor saia da inércia e consiga girar, certo? Vamos marcar aqui, ó, lá no finalzinho, ó, aqui, ó, a análise de um motor de indução monofásico, considerando que este funciona apenas com o seu enrolamento de trabalho. Faremos a análise de um motor de indução monofásico, considerando que este funciona apenas com o seu enrolamento de trabalho. Ou seja, em uma operação já em regime. Certo. Isso aí, agora a gente vai fazer a análise da máquina. Então, vamos ver aqui, ó, os principais parâmetros aí, certo? Na análise do motor. Vamos marcar aí, ó, R1 principal e X1 principal, ó, resistência e reatância de dispersão do enrolamento de trabalho, respectivamente. R2 principal e X2 principal, ó, resistência e reatância de dispersão do rotor na condição estática. Então, ó, quando você tem o subíndice 1, a gente já vinha falando disso lá desde o início do curso, ó. A gente está falando do estator. E 2, o subíndice 2 é do rotor. E a reatância de magnetização é o XM principal. Esses são os principais parâmetros aí, ó, no circuito equivalente do motor monofásico. Vamos ver esse circuito aqui, ó. Uma tensão V alternada é aplicada no enrolamento monofásico da máquina, né? Quando você coloca na tomada, né? E uma corrente surge no enrolamento principal, denominada por I principal. Certo? Uma força contra-eletromotriz, que sempre ocorre no motor, né? É gerada no enrolamento principal, denotada por E principal.
certo? Vamos ver lá na figura... Ah, uma coisa importante aqui, ó. Vamos ter duas forças contra-eletromotrizes, ó, em cada uma das parcelas da força magnética progressiva, ó. Como a gente já tinha falado, você tem a principal, ó, progressiva, e a retrógrada. Isso aqui não acontecia no trifásico, né? Agora acontece no monofásico. Tá vendo? Quando tiver F, é progressiva. Quando tiver B, é retrógrada. Vamos olhar lá o circuito na figura 4.12, ó. Aqui é a figura 4.12. Vamos ver os circuitos equivalentes aqui. Aqui o circuito equivalente para o motor monofásico, né? Aqui em A, considerando o rotor parado. Vendo, ó. O subíndice 1 é o estator, o subíndice 2 é o rotor, e aqui é a reatância de magnetização, o Xm. Aqui é a corrente principal, e aqui é a força contra-eletromotriz. Agora em B, com a influência dos campos progressivo e retrógrado, certo? Que a gente vai ter que considerar. Então, esse aqui é o circuito com o campo progressivo e retrógrado. E aqui o circuito equivalente em regime permanente, quando ele está em funcionamento, né? Já depois de um tempo, assim, não é o circuito da partida, né? Como a gente viu, a gente está estudando o circuito em regime permanente, que é essa letra C aqui, ó. Tá vendo? Então a gente vai passar aqui, ó. Esse aqui é com rotor parado, e esse aqui é com rotor em regime, com o motor em regime. Esse S aqui que aparece, ó, no circuito é o escorregamento. A gente já viu, né? Que é a diferença da velocidade síncrona para a velocidade do rotor da máquina. Vamos ver aí as fórmulas, ó. Vamos marcar aí. Daqui a pouco a gente vai fazer exercícios com essas fórmulas aí. Chamaremos de ZF a impedância da parte devida ao campo progressivo. E ZB é a impedância equivalente da parte devida ao campo retrógrado, né? Então, o Z significa impedância. E não esqueça, anotem aí, ó. O subíndice F significa progressivo e o subíndice B retrógrado, certo? Então, aqui, ó, como que é a fórmula aqui, ó. Vou marcar é 4.4. Isso aqui é a impedância do campo progressivo, ó. É pegar o quê, ó? A resistência do rotor dividido por S, mais J vezes a reatância do rotor em paralelo com a reatância de magnetização do motor. E aqui na fórmula 4.5, ó, sublinha aí, ó. A impedância retrógrada, ó. Quando tem o subíndice B, significa retrógrada. Certo? Vamos marcar aí também, ó. No entanto, do ponto de vista do enrolamento monofásico do estator, teremos apenas metade das impedâncias que foram calculadas utilizando as equações 4.4 e 4.5. Dessa forma, no modelo do circuito equivalente, estas impedâncias devem estar representadas multiplicadas por um fator de 0,5. Aqui, ó, voltando lá no circuito, ó, vocês podem observar isso aqui, ó. Tá vendo, ó? A reatância aqui, ó. Tá vendo? A gente tinha feito lá o cálculo, ó. R do rotor sobre S mais o XS em paralelo, ó, com o XM. Só que a gente considera 0,5 no circuito equivalente, certo? Como a gente está representando tudo num circuito único, né? Porque ali a conexão entre o estator e o rotor é magnética, só que na representação do circuito equivalente a gente coloca num circuito só. É como se a gente estivesse fazendo um circuito equivalente de um transformador, certo? Ó. Ah, uma coisa importante, ó. A gente vai falar sobre isso. Aqui, ó. Na forma do progressivo, ó, é o R2 sobre S. Na do retrógrado, ó, é R2 sobre 2 menos S. Tem essa diferença aqui. Certo? Vamos continuar sublinhando aí, fazer os cálculos da potência e o do torque, ó. TF principal F. Aqui, ó. PGF, ó. Fórmula 4.7. Vou marcar aí, ó. É a potência entregue pelo enrolamento do estator ao campo progressivo. Certo? Aqui, ó.
F é de progressivo. É I ao quadrado principal vezes 0,5 RF. Ó. RF é a componente de resistência do campo progressivo. Quando a gente faz lá a fórmula do Z, ó, lembra lá de circuitos elétricos? Tem a resistência e a reatância. Ó. Então é esse aqui, ó, o RF. A gente vai tirar desse cálculo. Aqui, ó, vamos marcar também aqui, ó, esse aqui é o torque do conjugado do campo progressivo. Ó. 1 sobre ômega S vezes o PGF, que é dado por essa fórmula aqui, a potência entregue pelo enrolamento do estator ao campo progressivo. Certo? E o T principal F é o conjugado do campo progressivo. Ômega S é a velocidade síncrona, em radianos por segundo. E PGF é a potência entregue pelo enrolamento do estator ao campo progressivo, que é dado por essa fórmula aqui. A 4.7. A 4.8 aí, ó, quando tem o subíndice D, já é do campo retrógrado. Aí você vai multiplicar, ó, pela potência entregue pelo enrolamento do estator ao campo retrógrado. Certo? Que a fórmula é a 4.9, ó. É a mesma fórmula da 4.8, só que aqui, ó, da 4.7, só que aqui, ó, é RF e aqui é do RB, ó. O RB é a componente resistiva da impedância ZB do campo retrógrado. E com essas duas fórmulas aí, a gente consegue calcular o torque mecânico, ó, que é o torque principal progressivo menos o torque principal retrógrado, que vai dar 1 sobre ômega S, que é a frequência síncrona, vezes o PGF menos o PGB, que a gente calculou aí em cima. Certo? O torque mecânico aqui é o conjugado mecânico. Esse torque mecânico. As perdas aqui, ó. Perdas joules do rotor devido ao campo progressivo é a 4.11, ó. Perdas joules do rotor devido ao campo retrógrado. E as perdas joules totais, ó, é a soma das duas. Por fim aqui, ó, a potência interna é dada por essa fórmula aqui, a potência mecânica. 1 menos S, que é o escorregamento, vezes a frequência síncrona em radianos por segundo, vezes o torque mecânico, que é 1 menos S, vezes o PGF, ó, o F é o progressivo, menos o PGB, que é o retrógrado. Certo? Marcaram aí? Tudo aí no capítulo 4.2, na seção 4.2. E para a gente finalizar aí essa parte de teoria, né, e finalizarmos aí a parte de teoria do livro, vamos falar aqui no último capítulo, ó, dos motores bifásicos, que são muito pouco utilizados, né, porque a gente não tem esse sistema facilmente disponível, né, um sistema bifásico, mas vamos ver aí as principais características desse tipo de máquina, certo? Vamos lá. Vamos marcar aqui, ó. Já vimos que os motores monofásicos são compostos por dois enrolamentos, sendo o enrolamento auxiliar, utilizado apenas na partida da máquina, e o enrolamento principal, também chamado de enrolamento de trabalho, que conduz uma corrente elétrica alternada. Desta forma, os motores monofásicos são construtivamente motores bifásicos, tendo seus enrolamentos adaptados para funcionar com tensão monofásica ou bifásica. Bifásico porque tem duas fases, né? Mesmo enrolamento, um motor monofásico poderia ser chamado de bifásico por causa dos dois enrolamentos, né? Só que um enrolamento é o auxiliar, né? Vamos lá. O uso de motor com enrolamento bifásico, de forma simétrica, permite algumas vantagens. Como? Um campo magnético girante uniforme e constante, uma força magnetomotriz uniforme no entreferro, velocidade constante, conjugado de partida, e também torna possível a inversão do sentido de rotação quando a sequência de fase é mudada.
Né? Então, ele é, vamos dizer assim, seria um motor com melhor eficiência do que o motor monofásico. O problema, aí vocês podem até circular isso aí, ó. Enrolamento bifásico de forma simétrica. Isso a gente não consegue. Porque ou a gente tem a tensão monofásica, né, que é o que a gente tem nas nossas tomadas de casa, ou você tem a tensão trifásica, equilibrada, né, simétrica. A bifásica a gente não tem ela disponível. Né? Então aqui, ó, o motor de indução bifásico simétrico possui dois enrolamentos que estão separados de 90 graus elétricos, que é o que acontece, por exemplo, lá no motor de fase dividida na partida. E para uma operação equilibrada, seria necessário que esses enrolamentos fossem alimentados por uma fonte bifásica na qual as tensões estivessem defasadas também de 90 graus elétricos. Se você pegar duas fases de um sistema trifásico, isso não vai acontecer. Eles estão defasados de 120 graus. A gente não tem esse sistema disponível, né? Um sistema bifásico com tensões defasadas de 90 graus. Então, essas vantagens dele não servem, né? Porque na prática não tem como a gente utilizar. No entanto, sabemos que não existe a disponibilidade de tal fonte, uma vez que as alimentações de padrão monofásico e bifásico derivam da distribuição de energia trifásica convencional. Isso significa que em uma alimentação de duas fases da rede elétrica convencional, as tensões teriam defasagem de 120 graus elétricos, certo? Então, essa possibilidade fica descartada. Assim, os motores de indução bifásicos são, de uma forma geral, operados de forma desequilibrada. Então, quando a gente tem um motor bifásico em mãos, a gente vai ter que colocar ele pegar duas fases da tensão da rede trifásica, então ele vai ser operado de forma desequilibrada. Não tem a eficiência de um bifásico que fosse alimentado numa simétrica equilibrada, mas também é utilizado. Então vamos lá, ó. Então a máquina, vamos ver aqui, agora vamos ver a análise aqui, ó. Vamos considerar uma máquina alimentada por tensões bifásicas equilibradas. Seria o que está representado aqui, ó, no circuito da figura 4.15, ó. Lembrando, ó, aqui a gente tem, ó, o subíndice 1, ó, o que ele é? É sempre estator. O subíndice 2 é sempre o rotor. O S é o escorregamento, o XM é a reatância de magnetização. Quando tiver o subíndice F, é a progressiva. Né? E o subíndice B significa retrógrado. É o retrógrado, certo? Esses aí são os circuitos equivalentes aí para o motor de indução bifásica. Vamos anotar aqui também, ó, algumas características aí, ó. A componente de sequência positiva, certo? Campo progressivo. E a sequência negativa, ó, geram campos retrógrados. Ó. Então, os componentes de sequência positiva geram um campo progressivo. Já as componentes de sequência negativa geram campos retrógrados. Agora a gente vai fazer o caso aí das tensões bifásicas desequilibradas, que é o que geralmente a gente utiliza, né? Que é onde dá para utilizar esse tipo de motor. Então a gente vai alterar aí as tensões, ó, calculando essas duas tensões aqui, ó, V alfa e V beta. Certo? Aqui, ó. Cada uma das fases do motor monofásico é alimentada por uma tensão alternada, denotada por V alfa e V beta, que são desequilibradas. Certo? Mas a gente pode representar essas tensões V alfa e V beta ó, em função de VB e VB, ó. VF e VB, ó. Então, anota aí, a 4.15 é a fórmula do V alfa em função de VF, que é a progressiva mais a retrógrada. E VB, ó, é J vezes a progressiva menos J vezes a retrógrada. As fórmulas aí. E o circuito equivalente, ó, do desequilibrado é a figura 4.16.
Figura 4.16. Aqui uma outra forma de colocar aquelas fórmulas lá, ó, são aquelas duas fórmulas numa equação só, né? Na forma matricial, é a 4.17. E aí, trabalhando isso aí, ó, você também pode calcular, ó. Essas daqui, ó, 4.15 e 4.16, você calcula o V alfa e V beta se você tem o VF e o VB. Se você tem o VF e o VB para calcular o V alfa e o V beta, você pode usar essas duas fórmulas aqui. Você tem o alfa e o beta para calcular o F e o V. Naquelas outras você tem o F e o B para calcular o alfa e o beta. A 4.18 e a 4.19. Vamos pular aqui, ó, indo lá para a página 221, ó. Vamos marcar aí também, ó, senão pode faltar no seu resumo, ó, que é o motor de indução bifásico assimétrico. Pra gente finalizar aí, ó. No que é que ele consiste aí, ó. Vamos marcar aqui. Você tem os enrolamentos principal e auxiliar. Esse bifásico assimétrico, que são os enrolamentos equivalentes do rotor, denotados por R1 e R2. Certo? Tem o principal e tem o auxiliar, ó. Enrolamento R1 e enrolamento R2. São enrolamentos equivalentes do rotor. E o ângulo θm, ó, é o ângulo definido pelo eixo do enrolamento principal com o enrolamento equivalente do rotor R1. Aqui, ó. Do principal em relação ao R1, ó. θme. Vou marcar aqui também essa figura, né? E aqui no final, ó, do capítulo, ele mostra as fórmulas para analisar esse tipo de motor, ó. A fórmula 4.20, ó, que é essa fórmula aqui, ó, dos fluxos magnéticos, né, em função das indutâncias e das correntes. Aqui tá os L. L significa indutâncias, né, próprias, né, principal, auxiliar e do rotor. Aqui elas em função de θm, né, indutâncias mútuas entre os enrolamentos principal e auxiliar do estator e do rotor. As mútuas, né, uma em relação à outra, uma influenciando na outra. Aqui as fórmulas, ó, da tensão principal e auxiliar desse tipo de motor bifásico. E aqui a fórmula do torque mecânico desse tipo de máquina. Aqui ele trabalhou aqui a fórmula, ó, fórmula do torque mecânico, aqui, ó. E essas parcelas K, chapéu mais e menos, ó, são dadas por essas duas fórmulas aqui. Certos? Marcaram aí os principais tópicos aí de motores monofásicos e bifásicos? Alguma dúvida? Com isso, né, a gente encerra aí, ó, a teoria de máquinas elétricas. Vamos voltar lá para o slide, né? Pode perguntar. Alguém vai perguntar? Leandro, Oi. você tem alguma posição sobre as avaliação, alguma coisa do sentido? Por enquanto, não. A gente acabou de ter uma reunião, isso não foi discutido, mas vai depender da volta às aulas, né? Agora, né? Como que vai ficar, né? Caso não Lá para volte... agosto, então, lá para agosto. Não, eu tô falando se a gente voltar em junho, né? As provas vão ser presenciais. Se não, vai ser o mesmo sistema, né? Que a gente usou na primeira VA. Vocês vão fazer a prova Não, beleza. e me entregar. Valeu, Certo? obrigado. Vamos então, ó, pessoal. Agora vamos para os exercícios, né? Para a gente treinar aí. Antes, vamos retomar aí, né? Os principais pontos aí, né? A gente na 4.1 falou de motores monofásicos, né? Ó, uma coisa importante, eles não possuem torque de partida, diferentemente dos motores trifásicos, né? Aqui a gente viu um esquema de um motor de indução monofásico do tipo gaiola de esquilo, né? O estator e o rotor. A gente viu que
a curva característica do conjugado da máquina de indução monofásica, ela é composta de duas curvas, né? A progressiva e a retrógrada. Isso aqui aparece em todas as fórmulas aí. Essas duas parcelas aí da curva do conjugado. E a gente viu os tipos, né? Esse aqui é um motor de indução monofásico de fase dividida, né? Você tem um enrolamento de trabalho, que é o principal, e o de partida, que é o auxiliar. Aqui está o estator, o circuito, o rotor, aqui o diagrama fasorial, e aqui a curva, né, do conjugado pela velocidade síncrona. O motor monofásico de indução de fase dividida com capacitor de partida é o outro tipo, que melhora, tá vendo as características da partida da máquina. Para tornar ele melhor ainda, você coloca um capacitor permanente, que é o outro tipo que a gente viu. E aqui é o de fase dividida com o capacitor de partida e o capacitor permanente, ó, com os dois, de partida e o de trabalho. E por fim a gente viu também o motor monofásico de polos sombreados. Na 4.2, a gente falou aí da formação do campo magnético girante no motor de indução monofásico, né? É necessário um enrolamento de partida, como a gente já tinha visto no outro capítulo. E a gente viu aí, ó, o circuito equivalente desse tipo de motor, ó. Esse último aqui, ó, representa o circuito equivalente em regime permanente, né, em funcionamento. A máquina está em funcionamento. Tem que analisar esse circuito aqui, ó. Vocês vão ver que os exercícios são todos basicamente circuitos 2, né? Porque é analisar esses circuitos aí, ó, usando números complexos. E por fim, a gente viu aí os circuitos equivalentes para o motor de indução bifásico. Aqui, ó, a componente da mesma forma do mono, né? A componente progressiva e a componente retrógrada. E aqui a operação do motor bifásico desequilibrado, né? A gente tem que calcular lá as tensões V alfa e V beta. Eu também deixei para vocês, ó, uns links interessantes, ó. São vídeos do YouTube bem curtos, como aqueles que eu mostrei na aula passada, né? Que mostram o funcionamento aí dos motores, né? Os de indução trifásico, síncronos trifásicos, que a gente já viu lá no início do curso, e agora também dos motores monofásicos, certo? Então, depois da aula, vocês entrem aí nos vídeos, deem uma olhada, porque aí complementa aí isso que a gente viu aí na teoria, certo? E vamos passar aí para os exercícios. Vou fazer uns... Oi, pode perguntar. Usasse o capacitor lá naqueles motor de bifásico lá, a defasagem não corrige, não? Você está falando esses aqui, os que tem... Vamos voltar Não, aqui. nos bifásicos, porque você falou que não é normal usar, né? Porque por causa da defasagem. Não, mas o problema é a defasagem da tensão da rede. Ah, tá. Entendeu? É ela que é o problema, né? Porque para ter a eficiência máxima, tinha que estar defasado de 90. Só que a rede é defasada de 120, né? Então aí ele já não consegue trabalhar com elas, como que eu posso dizer, né? Com elas equilibradas, né? Então ela vai ter que trabalhar com ela desequilibrada. Então vamos lá, ó. Vamos começar aí. Exercício número 1. Um motor de indução monofásico de fase dividida com capacitor opera em 60 Hz e possui as seguintes impedâncias para o enrolamento de partida e de trabalho. Então, a impedância de trabalho é 9 mais J3 e a de partida 4 mais J3. Se um capacitor permanente de 150 microfarad for utilizado no enrolamento de partida, qual a defasagem da corrente em relação à tensão durante a partida da máquina? Então, vamos lá, né? Isso aqui são circuitos, a gente está em máquinas, mas é um exercício de circuitos, né? Vamos lembrar aqui, ó, como que é o caso aqui, ó, de um motor, esse aqui é um motor, né? Monofásico, é uma fase só, ó, uma tensão só. Por exemplo, se colocar na tomada de casa, né, um motor que opera em 220. Então, monofásico. Aqui tem o enrolamento principal, só que ele necessita o quê? De um enrolamento auxiliar para a partida da máquina, e aqui para melhorar ainda mais as características da partida, a gente coloca um capacitor, né? Então, com um capacitor de partida. Ele disse aí, ó, que a impedância de trabalho é 9 mais J3.
E a impedância de partida é 4 mais J3. Ele pede para calcular aí a defasagem, ó, da corrente com a tensão, certo? Então, vamos lá. Se você olhar aqui o circuito, ó, a corrente vai entrar aqui no motor, vai dividir aqui, ó. Então, o que é que você tem aqui, ó? O enrolamento principal, ó, que é o enrolamento de trabalho, vai estar em paralelo com o auxiliar mais o capacitor, ó. Esses dois estão em série. Ó, então, ele está em paralelo com o Z de partida, né, que é o auxiliar, mais o ZC, que é a impedância do capacitor. Agora, vamos voltar lá na aula de circuitos, ó. Z de trabalho, ó, 9 mais J3, dependendo do cálculo que você vai fazer, ó, ou você coloca na retangular ou na polar, né? Quando é soma e subtração, tem que ser na retangular. Real com real, imaginário com imaginário. Quando é multiplicação e divisão, tem que ser na polar. Isso a gente fez muito nas aulas de circuito, né? Então, se vocês fizerem aí na calculadora de vocês, ó, 9 mais J3, coloca pol, você vai achar 9,49, ângulo 18,43. E 4 mais J3, coloca aí na calculadora, pol, vai dar 5, ângulo 36,87. O capacitor aqui, ó, ele tem 150 microfarad. 150 vezes 10 elevado a menos 6 farad. Para achar a impedância capacitiva lá de circuitos também, ó, é menos J vezes a reatância capacitiva, que é 1 sobre ômega C. E o ômega, também lá de circuitos, ó, 2πf. 2π vezes a frequência. A frequência foi dada no enunciado, 60 Hz, e a capacitância, 150 vezes 10 a menos 6. Então, o ZC, ó, dá menos J, 17,68 ohms. Vamos ver essa parte aqui, ó, Z de partida mais o ZC. Vou somar essas duas aqui, né? Essas duas em série. Série soma. Então, vai dar, ó, 4 mais J3, menos J, 17,68. Dá 4 menos J, 14,68. Passando isso aqui para polar, ó, 15,22, ângulo, menos 72,76. Agora, eu vou fazer o paralelo, né? O produto sobre a soma. Z de trabalho vezes o Z de partida mais EC, sobre o Z de trabalho mais o Z de partida mais EC. Quando eu faço multiplicação, vocês lembram? Vamos fazer na forma polar, ó. O Z de trabalho, eu vou pegar aqui, ó, 9,49, ângulo 18,43, vezes a soma aqui, ó, partida mais EC, em polar, ó, 15,22, ângulo menos 74,76. E aqui embaixo, como é soma, ó, põe na forma retangular, ó. 9 mais 3, a de trabalho, e 4 menos J, 14,68, o partida mais EC. Multiplicação, o que eu faço em polar? Multiplico os módulos, 144,38, e somo os ângulos, ó. 18,43, menos 74,76, menos 56,33. Agora aqui, real com real, 9 mais 4, 13, imaginário com imaginário, ó, mais J3, menos J, 14,68, menos J, 11,68. Agora, divisão também em polar, ó. Vamos passar isso aqui para polar, ó, coloca na calculadora pol, 17,48, ângulo, menos 41,95. Agora, divide os módulos, 8,26, subtrai os ângulos, ó. Menos 56,33, menos com menos vai dar mais 41,95, menos 14,33. Passando isso aqui agora, de polar para retangular, ó, usa REC na calculadora, ó, a impedância total vai dar 8 menos J, 2,05. Para achar a defasagem, é só usar a lei de Ohm, ó. V é igual a Z vezes I. I é igual a V sobre Z. Ó. O que é o V? Né? É o módulo da tensão mais um ângulo, né, que ele não deu. Vou colocar aqui, deixar ele em função literal aqui. Né? Se for, por exemplo, na tomada da sua casa, vai ser 220 volts. Ele é a referência, né? Eu vou chamar aqui de θV, pode ser 0 grau, por exemplo. Dividido pela impedância, ó. 8,26, ângulo menos 14,33. Dividindo aqui, ó, vai dar 0,1211 da tensão, isso aqui seria o módulo da corrente, né? E o ângulo vai dar θV menos com menos mais 14,33, ó. Então, ó, a corrente vai estar o quê? Ó? Adiantada 14,33 em relação à tensão, ó. Então, a resposta, ó, a defasagem da corrente em relação à tensão é de 14,33 graus. Certo? Dúvidas aí? Relembraram aí as aulas de circuitos? Agora eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem, ó. Vou dar aí uns 15 minutinhos para vocês fazerem, ó. Vou fazer ele completo. Considere um motor de indução monofásico de fase dividida com capacitor
é o mesmo do exercício passado, que será levado para a Europa, ó. Isso aqui é importante. E possui impedâncias para o enrolamento de trabalho de 10 mais J5 ohms e de 5 mais J3 para o enrolamento de partida. Um capacitor de 160 microfarad foi dimensionado para ser utilizado no enrolamento de partida. Ele pergunta qual a defasagem da corrente em relação à tensão durante a partida da máquina. Certo? É o mesmo procedimento do exercício anterior aí, ó. Alguém sabe qual que é, por que ele colocou aqui que é levado para a Europa? Qual que vai ser a diferença em relação a um, por exemplo, no Brasil? Tem alguma diferença? A frequência, A frequência, exatamente. Na Europa, a frequência é de 50. 50 Hz, exatamente. Vou deixar aí, vocês resolverem esse aí para treinar. Vou dar uns 15 minutos para vocês fazerem ele.
E aí, pessoal, alguém chegou na resposta? Conseguiram? Tentaram fazer o exercício? Terminando aqui, tô na parte das convenções aí de polar para retangular ainda. Ah, é bom que revisa isso aí. Certo? Vou dar mais uns minutinhos aí pra vocês fazerem. Mais uns 3 minutos, ó, pra terminar.
E aí, pessoal, alguém? Alguém chegou a alguma resposta? Professor, dei Então conta vamos não. corrigir. Conseguiu não? Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos seguir o mesmo procedimento do exercício anterior, ó. Tá vendo? Ó, o circuito é esse aqui, ó. O principal está em paralelo com o auxiliar mais o capacitor. Vamos lá. A frequência é Europa, então é 50 Hz. Ó. Você vai entrar lá na fórmula da impedância capacitiva. Então, primeiro vamos fazer, né? O Z de trabalho em paralelo com o Z de partida mais o ZC. O de trabalho é 10 mais J5, o de partida é 5 mais J3. Alguém tem dúvida de passar para... Acho que não, né? De retangular para polar e vice-versa. Só usar a função aí da calculadora, né? Então aqui tá ela na forma polar e aqui tá na forma polar. Alguém tem? A capacitância, ó, 160 microfarad. Então, vezes 10 elevado a menos 6. Para achar o ZC, ó, menos J vezes XC, ó, 1 sobre ômega C, que é 2πfc. 1 sobre 2πfc. Então, vai dar 2π vezes 50, que é a frequência, e a capacitância 160 vezes 10 a menos 6, ó, menos J, 19,89. ZC. Somar os dois, ó, vai ter que somar na polar, né? Essa mais essa. 5 mais J3 menos J, 19,89. 5 menos J, 16,89. Que em polar, ó, 17,62, ângulo, menos 73,51. Agora a gente vai calcular a total, né? Que é o produto sobre a soma. O produto você faz na polar, ó, 11,18, ângulo 26,57, vezes 17,62, ângulo menos 73,51, dividido pela soma, que aí você faz na retangular, ó. 10 mais J5, mais 5 menos J, 16,89. Multiplica os módulos, soma os ângulos, aqui soma real com real, imaginário com imaginário. Passa esse aqui para polar, ó. Agora aqui, vou dividir os módulos e subtrair os ângulos. Eu vou ter um Z total, ó, 10,29, ângulo menos 8,54 ohms. Passando para retangular, 10,18 menos J, 11,53. Para achar a defasagem, ó, V é igual a ZI, I é igual a V sobre Z. Né? Vamos pegar aqui o V como referência, módulo e ângulo, e aqui a impedância, ó, 10,29, ângulo menos 8,54. Divide os módulos, essa daqui vai dar 0,0972 vezes o módulo do V, né? É o módulo da corrente, e o ângulo, ó, é θV mais 8,54. Ó. Ela é adiantada 8,54 graus em relação à tensão, né? Então, a defasagem aí é de 8,54. A alternativa certa é a letra A. Certo? Esse aí é um interessante, né? Esse exercício. A gente colocar na nossa avaliação. É. Ele é bom? É. Vamos agora para a seção 4.2. Vamos lá. Vou fazer o 3 e dar um tempinho para vocês fazerem o 4. Considere uma máquina monofásica de 4 polos e 60 Hz, onde as resistências RF e RB são de 6 ohms e 2 ohms. Ó. F progressivo e B retrógrado, respectivamente. Se a máquina opera com escorregamento de 3%, qual a potência mecânica e o torque mecânico desenvolvido pela máquina com uma corrente de 10 amperes? Para isso, né, a gente tem que ir lá, ó, no livro e pegar as fórmulas, né, para calcular lá na 4.2, que a gente sublinhou, ó. Ele está pedindo aí, ó. Ele quer a potência mecânica, que é essa fórmula aqui, ó. 4.14. E o torque mecânico, 4.10. A potência e o torque. O escorregamento foi dado, 3%. Ele já deu o RF e o RB. E a corrente principal. Esse aqui está mais simples, né? Porque é jogar direto nas fórmulas. Vamos lá. Ó. Tirar os dados aí. O número de polos é 4.
a frequência é de 60 Hz, resistência do campo progressivo 6 ohms, do campo retrógrado 2 ohms, o escorregamento é de 3%, né, 0,03, a corrente principal é de 10 amperes. Para calcular a potência mecânica, ó, vamos lá no livro, ó. A potência mecânica é 1 menos S, aqui, ó, vezes PGF menos PGB. Fórmula aqui, ó. O S eu já tenho, 0,03. Tem que calcular o PGF e o PGB. Lá do livro também, ó, aqui, fórmulas 4.7 PGF e 4.9 PGB, ó. É o I principal ao quadrado vezes 0,5, ó. Do PGB é o RF, do PGF é o RF, e do PGB é o RB. Foram dados, tá vendo? É a corrente principal, que é 10 ao quadrado, vezes 0,5 vezes. No caso aqui, 6, que é o RF, e no caso aqui, 2, que é o RB, ó. Fazendo os cálculos, ó, o PGF vai dar 300 e o PGB vai dar 100. Substituindo aqui, ó, 1 menos 0,03 vezes 300 menos 100, 194 watts. Essa daqui é a potência mecânica. A primeira resposta é essa daqui, ó, a potência mecânica é 194 watts. Para calcular o torque, a gente usa a fórmula 4.10. Ó. É 1 sobre a frequência síncrona vezes o PGF menos o PGB. Certo? A gente pode também aqui, ó, substituir aqui, ó. Se eu isolar aqui dessa, ó, o torque mecânico, ó, é 1 menos S vezes ômega S, que é a frequência síncrona, aqui, dividindo, né, vezes a potência mecânica. Certo? A gente pode isolar aqui, ó. Foi essa que eu usei, ó. Torque mecânico é 1 sobre 1 menos S, ômega S, vezes a potência mecânica. O escorregamento é 3%, 0,03, e a potência mecânica é 194. Já está aqui. Agora tem que calcular a frequência síncrona, ó. Ela é dada por essa fórmula aqui, ó. 2 dividido pelo número de polos vezes 2πf. O número de polos foi dado é 4, ó. E a frequência é de 60 Hz. Então, a frequência síncrona, ó, 60 pi radianos por segundo, ó, 188,50. Substituindo aqui, ó, e fazendo esse cálculo, o torque vai dar 1,06 newton vezes metro. E aqui, ó, pessoal, atenção numa coisa, né? Aqui, tá vendo? É um número quebrado, ó. Eu coloquei ele quebrado aqui e fiz a conta, mas eu coloquei todas as casas decimais, eu só arredondei no final, ó. Na prova sempre tem essa polêmica, né? Então, ó, 2 casas no final, ó, só arredonda no final. Certo? Vamos então agora para 4, que é na mesma linha dessa da 3. Um motor de indução monofásico de 120 volts, 60 Hz e 4 polos será ligado em tensão nominal e deverá desenvolver uma rotação com escorregamento de 5%. Considere que para o estator tem-se 3 ohms de resistência e 3,5 ohms de reatância. E no rotor tem-se resistência de 5 ohms e a reatância de 3 ohms, ambas refletidas para o lado do enrolamento de trabalho. A reatância do núcleo é de 50 ohms. Foram analisadas as perdas rotacionais no núcleo e sabe-se que a somatória destas perdas é de 60 watts. Nestas condições, o torque mecânico desenvolvido no eixo será de aproximadamente... Então aqui, ó, pessoal, vamos lá também no livro, ó. Ele quer saber o torque, né? Então a gente pode usar aí a fórmula do torque, ó. Essa daqui, ó. Para calcular o torque, a gente precisa do escorregamento, já foi dado, aqui, ó, 5%. E a gente precisa da potência mecânica. Certo? Da potência mecânica. A potência mecânica, ó, a gente viu aqui, ó. Aqui, é dada por essa fórmula aqui. 1 menos S vezes PGF menos o PGB. Igual ao outro exercício. PGF menos o PGB. Vamos lá. O PGF e o PGB precisa do RF e do RB. E da corrente principal, ó. Só que nenhum desses valores foi dado. A gente tem que calcular, certo? Para fazer isso, a gente tem que usar o circuito equivalente. Então, a gente vai ter que calcular, ó, o ZF, o ZB
E, além disso, calcular a corrente, antes de começar a jogar nas fórmulas, né? Antes de começar o exercício. O que precisa para calcular ZF e ZB? R2, X2 e XM. Aqui, ó. R2, X2 e XM, além do escorregamento. O subíndice 2 refere-se sempre a quê? Quem lembra? Quando tem o subíndice 1, o 2, quem sabe? É o rotor. Rotor. Resistência e reatância do rotor, ó. Foi dado também aqui, ó. 3 ohms de resistência e 3,5 ohms de reatância do rotor. Então, é 3, o R2 e X2, 3,5. E também foi dado aqui, ó. Ah, não. Aqui, ó. No estator é 3 e 3,5. No rotor, ó, é 5 e 3. Ó, 5 de resistência e 3 de reatância. Então, o R2 é 5 e o X2 é 3. E a reatância do núcleo, que é o de magnetização, é de 50. Olha lá. A gente precisa dele também. Então, eu tenho que fazer esses dois cálculos aqui, calcular o ZF e o ZB, e aí eu vou ter, ó, a resistência RF e a resistência RB, que vai ser a parte real aqui da impedância. Ó. Aí eu consigo jogar lá nas fórmulas da potência, certo? Uma outra coisa que ele falou aí, ó, no exercício que a gente não viu no outro exercício, é que ele tem perdas rotacionais de 60 watts. Ó. É o seguinte, ó. Então, aqui a gente calcula a perda a potência mecânica, ó. Essa potência aqui, ó, é desconsiderando as perdas. Essa daqui, ó, desconsiderando as perdas, né? Então, esse aqui seria como se fosse a potência produzida, a potência mecânica produzida na saída da máquina. Só que aí você tem ainda que tirar a potência, a perda rotacional, para você achar a potência no eixo do motor. Você vai medir no eixo, né? A potência mecânica do eixo do motor. Certo? Vamos fazer essa daqui juntos, ó. Essa 4. Com as fórmulas que a gente tem. Então, vamos lá. A tensão nominal do motor é 120, né? Você vai colocar ele numa tensão de 120 volts, numa tomada de 120. A frequência é de 60 Hz. O número de polos é 4 e o de escorregamento é de 5%, 0,05. O R1 vale 3, o X1 vale 3,5, o R2 5, o X2 3 e o XM 50. E as perdas rotacionais são de 60. Então, o primeiro passo é calcular o ZF, ó. Lá do livro, ó, é o R2 sobre S mais JX2 em paralelo com o JXM. Então, primeiro eu fiz esse cálculo aqui, ó, que está aqui dentro do parênteses, ó. O R2 vai ser quanto? Ó, 5 dividido pelo escorregamento, que é 0,05, mais J vezes o X2, que é 3. Fazendo o cálculo aqui, vai dar 100 mais J3, em retangular. Passa para polar, ó, 100,04, ângulo 1,72. O JXM, ó, que vai estar em paralelo, ó, J50, que vai dar 50, ângulo 90. Agora vai fazer o ZF, né, que é isso aqui em paralelo com ele, que é esse valor, né, em paralelo com esse. É o produto sobre a soma, ó. É a multiplicação dividido pela soma, né? Multiplicação, você pega os polares, ó. Polar e polar. E soma, eu vou pegar os retangulares, ó. Retangular, 100 mais J3, mais J50. Então, vai dar esse valor aqui no numerador, esse aqui no denominador. Ainda está em retangular. Passo para polar e vou fazer a divisão. Principal, né, professor? Não é R2 não, né? Como que é? Essa primeira parte é R1, né? Não é R2 não. Aqui nessa fórmula? É? É R2x2, olha lá no livro, ó. Vamos lá. Marca aí, ó. É o 2. Vamos lá. São as fórmulas aqui. 4.4 e 4.5, tá vendo, ó? Ah, tá. É o subíndice 2, é do rotor. Bom, a gente tá fazendo a análise desse circuito aqui, ó. Certo? Desse aqui. É como se fossem essas duas. Então, são essas duas, né? Em série e em paralelo com o XM. Vamos dizer assim. Aí, beleza. Aí você vai dividir os módulos, 44,20, subtrair os ângulos. 63,72, passa de polar para retangular, ó. Então, olha o que você tem aqui, ó.
RF mais JXF. Ó, já tem o RF para jogar na fórmula, ó, 19,52. Vou fazer o mesmo procedimento para o ZB. Ó. O ZB, que é o retrógrado, olha para vocês verem, ó, parece muito a do progressivo, só que aqui ó, é a mesma coisa, só que ao invés de dividir por S, o R2, você divide por 2 menos S. Ó. Vou fazer o mesmo procedimento, só que aqui ó, é 2 menos S. Viram aí? Ó, 2 menos S. Fazendo o cálculo aí, ó, R2 sobre S mais JX2, ó, vai dar 2,52 mais J3, que dá 3,95 ângulo 49,48. E o XM é o J50, né? Aí vou fazer aqui o produto, vou colocar em polar, né? Sobre a soma, somos retangulares. Soma aqui no denominador, passa para polar, divide os módulos, subtrai os ângulos. Vai dar 3,72, ângulo 52,25. Passa para retangular, ó, vai dar a parte real e imaginária. Pronto, ó. O RB é 2,28. Então eu já tenho, ó, o RF é 19,52 e o RB é 2,28. No exercício anterior ele já tinha dado isso para gente. Nesse aqui teve que fazer a conta para achar, certo? Uma outra coisa que a gente tem que achar também é a corrente. Ó. A corrente vai ser o quê? Ó? É o V sobre o Z total. Agora o Z total tem que entrar quem? Ó? O R1 mais JX1, que é do estator. E lembra o que falou lá na teoria, ó, que a gente entra com essa parcela do ZF e do ZB, ó, metade. Ó. Do ponto de vista do enrolamento monofásico do estator, teremos apenas metade das impedâncias que foram calculadas utilizando as equações 4.4 e 4.5. Desta forma, no modelo do circuito equivalente, estas impedâncias devem ser representadas multiplicadas por fator 0,5. Então, ó, você tem que multiplicar o ZF e o ZB por 0,5. Então, vou pegar lá o R1, que ele tinha dado, né, 3, mais J3,5, né, mais JX1, J3,5, mais metade do ZF, a gente calculou aqui, ó, mais metade do ZB, que tá aqui, 0,5 do ZB. Tirando dos parênteses, real com real, imaginário com imaginário, passando para polar, vai dar isso aqui, o Z, ó. A corrente vai ser o quê? Tensão sobre a impedância, ó, lei de Ohm. A tensão, ó, ele falou lá no início do exercício, é 120 volts, você aplica no motor, né? Dividido pela impedância, vai dar 4,22 ângulo menos 73. Essa daqui, ó, é a corrente principal, o módulo dela. Então pronto, ó, tem corrente, tem o RF e tem o RB. Agora posso jogar nas fórmulas, ó, do PGF e do PGB, ó, que é a corrente ao quadrado vezes 0,5. Do PGF é o RF, que é 19,52. E do PGB é RB, que é 2,28. Ó. Então vai dar ó, PGF 173,90, PGB 20,29. Jogando na fórmula da potência mecânica, ó, vai dar aqui 145,94 watts. Essa aqui é a potência, ó, se você não considerar as perdas rotacionais, porque ainda para chegar lá na saída do motor, ó, você ainda tem que descontar as perdas rotacionais, ó. Certo? No exercício anterior a gente desconsiderou elas, né? Porque não falou nada no exercício. Então a potência no eixo da máquina mecânica, ó, você vai ter que tirar 60, que foi dado no exercício. 85,94 potência no eixo. Ainda para calcular o torque, ó, eu preciso ó, da frequência síncrona. Ó, 2 sobre o número de polos vezes 2πf. 2 sobre 4 vezes 2π vezes 60. 188,50. Substituindo aqui, fazendo esse cálculo, 0,5 newton vezes metro. Então a alternativa correta aí é a letra A. Tá doido, essa aí vale a prova inteira. Essa daqui é uma boa, assim, é um exercício bom também para pôr na prova, ó. Pega tudo, né? Pega todos os cálculos. Vamos agora, então, para finalizar aí, fazer dois exercícios da seção 4.3. Esse primeiro aí eu vou deixar para vocês fazerem e eu faço o último. Considere uma máquina de indução bifásica que tem as seguintes tensões de fase desequilibradas. Ó. O V-alfa é 115, ângulo 30, e o V-beta é 110, ângulo 150. Obtenha as componentes de sequência. Então, vamos lá no capítulo 4.3.
A gente viu aqui, ó. Vamos marcar lá. Ele deu o V alfa e o V beta, ele quer o VF e o VB, né? Então são essas fórmulas aqui de baixo. Tá, anotem aí, ó, para vocês fazerem, ó. Para achar o VF é meio vezes V alfa menos J V beta. E para achar o VB é meio vezes V alfa mais J V beta. Então lá no enunciado, ó, ele já deu V alfa e V beta. Então agora a gente vai jogar nessas duas fórmulas aí para achar o VF e o VB, né? Progressivo e retrógrado. Sequência positiva, né, gera o progressivo e a retrógrada gera o negativo. Anotaram aí? Vou dar uns 10 minutinhos para vocês fazerem essa. Essa é boa também, que treina aí para passar de polar para retangular e vice-versa. Certo? Tiraram um print aí? Então vou dar um tempo aí para vocês fazerem essa.
E aí, pessoal, conseguiram fazer? Esse aí é só jogar na fórmula, isso, né? Claro que vai passar de polar para retangular e aí vice-versa, né? Só mais um minutinho. Só mais um minuto? Então tá. Vamos lá, pessoal, corrigir. Vamos ver se vocês acertaram. Tá, aqui é só a aplicação da fórmula, né? Das fórmulas, né? O V alfa é 115 ângulo 30 e o V beta 110 ângulo 150.
Passando de polar para retangular, a gente tem aqui o V alfa e o V beta em retangular. Agora vamos jogar na fórmula, né? VF é 1 sobre 2 V alfa menos J V beta. Vou colocar aqui, ó, como vai ser subtração, ó, vou colocar no formato retangular, ó. No formato retangular. Vou tirar dos parênteses, ó. Menos J vezes menos 95,26, menos com menos, mais J 95,26. Aqui vai ficar, ó, menos com mais, menos. Só que J ao quadrado é menos 1. Então vai ficar menos com mais, mais. 55. Aí eu vou somar real com real. 99, 59 mais 55, 154, 59. Imaginário com imaginário. Mais J, 152, 76. Aqui divido por 2 os dois lados, né? Vai ficar, ó, 77, 30 mais J, 76, 38. Passando para polar, resultado, ó, 108, 67, ângulo 44, 66. O VB, né, o retrógrado, é a mesma forma, só que ao invés de menos, aqui é mais, certo? Só cuidado aqui com o jogo de sinal, ó, mais com menos, menos, mais com mais dá mais, só que J ao quadrado dá menos, então aqui dá menos 55. Então vai dar 44,59 menos J, 37,76 dividido por 2, ó, que dá 22,30 menos J, 18,18. 29,22, ângulo menos 40,26. Todas as unidades das tensões estão em volts. Certo? Conseguiu, Daniel, fazer isso? Alguém mais tentou fazer? Deu certo. Deu certo? Beleza. Vamos então agora para o último exercício. Vamos lá. Exemplo 6. Você possui um motor de indução bifásico assimétrico a ser alimentado com uma tensão bifásica desequilibrada. Este motor possui os seguintes valores de impedâncias de estator e de rotor em ohms por fase. Então, R1 0,432, X1 2,33, R2 0,889, e X2 2,71 e XM 100. Sabendo que a tensão que alimenta os enrolamentos é de 214 volts e 244 volts, com uma defasagem entre elas de 120 graus, obter um par de tensões de sequência positiva e negativa para permitir uma melhor análise da máquina. E ainda obter as características de potência da máquina quando operando com escorregamento de 3%. Então, a primeira coisa é o que a gente fez no exercício anterior, né? Ele deu aí os valores das tensões no enrolamento, né? Vamos dizer assim, o V alfa e V beta, e ele quer que a gente ache o VF e o VB, primeira fase. Então, vamos fazer isso aí, né? Então, o V alfa é 214, o V beta é 244. Né? O módulo já está desequilibrado. E a defasagem é de 120. Uma é 0 e uma é 120. Então, vamos fazer o mesmo procedimento, né? Passa para retangular, 214, o V alfa, e o V beta, menos 122, mais J, 211, 31 volts. Joga na fórmula do VF, né? Meio V alfa menos J, V beta. Eu vou encontrar esse daqui em polar, e esse valor aqui em retangular. Contrário, né? Esse aqui em retangular e esse aqui em polar. E vou jogar aqui na fórmula do VB, ó, meio V alfa mais J V beta. E vou encontrar o VB, ó, retrógrado, né, na forma retangular e na forma polar. Então, o primeiro passo do exercício já está ok. O segundo passo é fazer igual a gente fez no exercício número 4. Né? A gente vai ter que calcular a potência, né, que é o cálculo aí da potência. As características de potência. Para isso, a gente tem que passar por todo aquele procedimento, né? Então, vamos calcular aí o ZF, igual a gente fez lá no exercício número 4, né? É o R2 sobre S mais JX2 em paralelo com o JXM. É aquele mesmo processo, né? Ele já deu aqui os valores, ó, de R2 e de X2 e de XM. A gente consegue substituir. E R2 sobre S mais JX2, ó, o escorregamento é 0,03, vai dar esse valor aqui em retangular e esse valor aqui em polar. E o JXM é J100, né? Retangular e polar. Agora eu vou fazer o paralelo, né? Produto sobre a soma, né? Produto em polar, soma em retangular. Depois pega esse valor aqui, passa para polar para fazer a divisão. Então vou achar aqui o ZF em polar e o ZF em retangular.
Vou fazer a mesma coisa para o ZB, como a gente fez lá no exercício 4. Ó. R2, só que agora é 2 menos S, mais JX2 em paralelo com JXM. Fazendo os cálculos aí, ó, vou encontrar esse valor aqui para o R2 sobre... Aqui é 2 menos S, ó. Depois eu vou corrigir, depois... Aqui, né? Só esqueci de escrever, mas a conta tá certa. 2 menos S. J100, né? Produto sobre a soma. Produto, a gente pega os polares, a soma a gente pega os retangulares. Depois, vou passar esse daqui, né? De retangular para polar para fazer a divisão. Pronto, achamos ZB, ó. Tanto na forma polar quanto na forma retangular. Então, o próximo passo, a gente já tinha feito isso lá do outro exercício, né? Achar ZF e ZB. Lá a gente achava a corrente principal, né? Lá era monofásico, então só tinha uma corrente. Agora é bifásico, agora a gente tem que calcular as duas correntes, ó. A IF e a IB. O que é I? É V sobre aqui, ó. R1 mais JX1 mais EF. Aqui também tem uma diferença, ó. Aqui a gente vai pegar, ó, o R1 e o JX1 e somar com os EF. E aqui no IB, ó, R1 mais JX1 e somar com ZB. Vamos achar as duas correntes do bifásico. Lá no exercício 4, ó, vamos voltar lá, ó. Como que a gente achava? A gente achava o Z total, né? Que era o quê, ó? O R1 mais JX1 mais metade do ZF mais metade do ZB. Era uma fase só, né? Então era uma corrente só. Agora aqui não, ó. São as duas correntes. Tem que achar a IF e a IB. Tá vendo? E não é metade, ó. É inteiro, ó. ZF e ZB. Então tem essa diferença aí para bifásica, né? Aqui é o valor do denominador, a soma. Passei para polar para fazer a divisão, né? Peguei o VF, que a gente já tinha calculado aqui, ó, no início do exercício. E o VB para achar o IB. Né? Aqui, ó, o VF. E aqui o VB. Divide, subtrai. E aqui está o IF, ó, nas formas polar, polar e retangular. Faça a mesma coisa para o IB, que é B, ó. Também só escrevi errado, a conta tá certa. Calcula aí a impedância total. E aqui a gente tem, né, o IB aqui. O IB em polar e em retangular. As fórmulas do PGF e do PGF e do PGB também são um pouco diferentes, ó. É 2 vezes a parte real do VF vezes o conjugado do IF menos o módulo do IF ao quadrado vezes R1. E do PGB, ó, para o bifásico, é 2 vezes a parte real do VB vezes o conjugado do IB menos o módulo de B ao quadrado sobre R1. Essas fórmulas não estão no livro, ó, certo? Então, marquem ela aí. Então, vamos fazer aqui primeiro, ó, o VF vezes o conjugado do IF. Então, vamos pegar lá o VF, de anterior, que é esse aqui, né? Esse aqui. E o conjugado do IF. O que é conjugado, ó? A parte real tem o mesmo sinal e a imaginária muda o sinal. A de menos vira mais. Tá vendo? Passo para polar para fazer a multiplicação. Multiplico os módulos, somo os ângulos. Tá aqui na forma polar, na forma retangular. A parte real disso aqui, ó, é 1517,94. Que precisa na forma. O módulo de IF é só vir aqui na polar, ó, 759 ao quadrado, vezes o R1, que foi dado no exercício, né? Olha lá, 0,432. Então, o PGF vai dar isso aqui, ó, 2.986,13 watts. O PGB, ó, é a parte real do VB vezes o conjugado do IB. Aqui, ó, pega o VB, que está aqui, vezes o conjugado do IB. Vou pegar esse aqui com o sinal invertido, né? Do menos fica mais.
passa para polar, multiplica os módulos, soma os ângulos, passa para retangular, a parte real, ó, 125,80. Vai vir na forma. Menos, ó, o módulo do IB ao quadrado, que é o 12,10 ao quadrado, vezes o R1, 0,432. Dá 125,18. A fórmula da potência mecânica é a mesma, ó. 1 menos S, potência mecânica interna, né? Porque para achar a potência mecânica externa do eixo, a gente tinha que tirar as perdas rotacionais, né? Ele não deu no exercício, então a gente vai fechar aqui na potência mecânica interna. 1 menos S vezes PGF menos o PGB, ó. O escorregamento é 3%, o PGF está aqui e o PGB está aqui. Fazendo os cálculos, ó, a potência mecânica interna da máquina, 2.775,13 watts. 2.775,13 quilowatts. 2.775,13 quilowatts. Certos? Acompanharam aí os procedimentos? Alguma dúvida? Essa aí já é braba, hein? Volta 2 slides lá, professor, por favor. Espera aí. Na solução já? Você quer? Essa aí. Nessa daqui. Beleza. Certo? Essa daqui, vamos dizer assim, ela é a mais completa de todas, né? Esse exercício número 6, né? Essa daí passou por tudo que a gente viu aí na unidade 4. Beleza, pessoal? Então, aí com a aula de hoje, a gente finaliza aí o conteúdo, né, da disciplina. A gente já viu todos os capítulos, já estão habilitados a fazer os resumos, né? A gente já viu os exercícios também, das unidades 3 e 4. As próximas aulas vão ser de exercícios, certo? E aí eu vou mandar no grupo também, eu vou fazer um sistema de bonificação, certo? Quem fizer os exercícios vai ganhar 40 pontos, né? E o primeiro que fizer o exercício vai ganhar... Estava fazendo aqui, ó. Vai ganhar 200 pontos, certo? Qual o Só exercício? não, durante a aula, só vai valer durante a aula. Certo? Credo. É para dar vamos dizer assim, uma mexida, né, na aula, né? Para vocês fazerem um pouco. Vão ser poucos exercícios, vai ser assim, 3 exercícios por aula, entendeu? Eu vou deixar vocês fazendo meia hora. Aí quem fizer ganha nota, e o primeiro que fizer ganha mais nota ainda. Certo, né? Não vai parecer com essa última, não, né? Como que é? Não vai Não, parecer com essa última, não. aí a gente pode fazer assim, né? Eu pensei isso aqui agora, né? Os professores estavam comentando assim, alternativas, estratégias para maior participação, né? E eu acho que esse negócio de bonificação é bom, que incentiva, né? E também é mais dinâmico também, né? Aí a gente pode fazer assim, eu deixo o exercício, vocês vão fazendo, a tentativa do exercício já garante nota. Aí você me manda no WhatsApp, durante o exercício. E aí o primeiro na hora daquele exercício, entendeu? Aí o primeiro que achar a resposta e falar aqui vai falar, professor, terminei, a resposta é essa. Ele ganha 200 pontos. E se for 2 pessoas ao mesmo tempo, vai ganhar mesmo por... Nossa, mas como? Imagina. Vai saber, né? Eu primeiro. Leandro, vai ser referente à nota do trabalho. Não, é nota vai ser bonificação para a prova. Certo? Quem não fizer não perde nada, né? Porque a prova vai ser a mesma coisa. Não ganha. Agora quem fizer já tem vamos dizer assim, já chega na prova com bônus, né? Aí nem precisa fazer a prova. Não, eu vou colocar 3 exercícios por aula, semana que vem e na outra, né? Então você pode atingir até, eu vou colocar 4 por aula, né? Então você pode chegar, se você acertar todas em primeiro lugar, você pode ter até 1.600 pontos. Quase metade da prova, né? Quem só fizer, se você só escrever no caderno, tentar fazer, você já ganha 40 pontos. Se você tentar fazer todas, você já chega lá com quase 400 pontos, né?
Já ajuda. certo? Já Professor- ajuda, né? Já dá quase 10% da nota. E como que vai funcionar essa avaliação da segunda VA? Porque, pelo Agora- que parece, não vai voltar presencial mais, não. Pelo menos É. esse semestre. Parece que o decreto é até o fim desse mês, né? Mas provavelmente não. Faculdade, escola não vai voltar, né? Então vai ser o mesmo sistema, né? Eu vou mandar a avaliação e vocês me mandam de volta. Então a prova não vai ser São Paulo, né? Essa matéria já não era, né? Ela é a AMI. Agora a gente vai ver, agora tá todo mundo sem saber, que esse vem de cima, né? Como que vai ser as blended, né? Se vai vir de São Paulo, agora aí eu já não sei. Agora essa nossa matéria não tem problema, né? Porque ela é a AMI, não vai ter problema. Tá bom? Eu vou mandar no grupo esse negócio da bonificação, porque aí também a aula fica mais dinâmica, né? E a matéria é do livro inteiro. Vocês abram o livro, pode pegar as aulas passadas, certo? Tem que ver qual que é a fórmula, qual que é o capítulo. Vocês podem debater entre vocês, no grupo de vocês, mas só um que vai ser o primeiro, né? Uma certa por vez. Certo. Mas essa tentativa a gente pode mandar até o final da aula ou Não, só... durante na o hora. exercício. Por exemplo, eu Professor, você podia colocar os exercícios que você foi fazendo na aula, né? Não, Daí- vamos supor assim, vai começar a aula às 7 horas. Aí eu vou deixar vocês fazendo até 7h30. Então vocês podem mandar até 7h30. Entendeu? Aham. É 7h30, vamos dizer assim, é o prazo final. Aí depois vamos para o exercício 2. E o exercício 3. Isso vai ser Certo. semana que vem? Na semana que vem e na outra. A gente E faz os isso. resumos é também no mesmo dia. Ah, não, o resumo, pessoal, vamos voltar lá, ó. Tenho falado para vocês isso, ó. Não se esqueçam. O resumo, vocês podem enviar até dia 24. Que aí também você já envia, ou já lança a nota de vocês e já tem os 1.500 pontos. Então já pode fazer isso aí, ó. Se já quiser fazer e ir mandando, eu já vou pondo a nota. Certo? Certo. Dúvidas, pessoal? Então, é isso. Então, na próxima aula a gente faz exercício, ganha notinha, né? E vai movimentar um pouco a aula também. Ah, isso vale, quem está nas outras matérias vale também, ó. Vai ser em Sistema de Telecomunicações, Teoria de Controle Moderno e Máquinas Elétricas 2. Certo? Beleza, pessoal? Vou parar de gravar aqui, ó. Vou parar de compartilhar.